Liberando mais uma pessoa aqui. Então, como eu disse antes, só para ficar aqui na gravação também, a gente está iniciando a gravação para quem não teve acesso a esse link ou quem não pôde estar aqui presente hoje. A gente sabe que a vida de designer é meio corrida aí. Então, a pessoa pode entrar em contato, a pessoa pode ver pela conta do YouTube, tá? Isso. Então, galera, sejam bem-vindos. A gente está até meio surpreso, acho, com a quantidade de pessoas. A gente, tanto no grupo quanto aqui, assim. A gente só queria fazer essa reunião, assim, para começar uma introdução em relação ao fórum, falar, para a gente ter um espaço, né, para discutir a nossa profissão, o mercado, o futuro dela. A gente vai começar agora apresentando um pouco sobre como essa iniciativa surgiu, né? Como é que a gente se conheceu, enfim. E depois a gente abre para uma discussão geral. Então a gente pede que nesse início, principalmente, a gente vai manter o microfone de todo mundo mutado, e aí se alguém quiser falar ou tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, e aí não tem problema, assim. E aí é isso, acho que a Paloma vai falar um pouco agora. Gente, rapidinho, a gente vai mandar um link no grupo do WhatsApp para vocês responderem, que aí a resposta da pergunta a gente vai conversar um pouquinho com vocês no final da apresentação, tá bom? Aí se vocês puderem responder, a gente vai mandar lá no WhatsApp. Manda aqui também no grupo. Ah, vou mandar aqui então, tá bom? Bem, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Paloma Goulart. Eu sou designer e artista plástica. Eu me formei tanto em artes quanto em design pela UFRJ. E a gente começou esse processo todo porque hoje em dia eu sou membro do Conselho Municipal de Cultura aqui no Rio de Janeiro pelo segmento design, né? Há alguns anos, em 2018, na verdade, a gente teve uma eleição e aí um dos segmentos do Conselho Municipal de Cultura é cultura urbana e design, então um segmento compartilhado até a lei anterior, até a lei que está validando esse conselho que nós estamos hoje. E a cadeira compartilhada porque tem uma representação de design e uma representação de cultura urbana. Essa lei, no caso, ela vai mudar, ela já mudou, aliás, mas ela ainda está, a gente ainda está, o conselho que está atualmente, ainda está na antiga lei por conta da pandemia, porque essas eleições acontecem de 2 em 2 anos e as eleições são parte presencial, parte não presencial. Toda essa organização para a eleição é não presencial, que precisa da articulação das pessoas pela cidade, não só a cidade do Rio de Janeiro, aqui a gente tem outras cidades também no nosso estado, mas toda cidade tem um Conselho Municipal de Cultura. Esse Conselho Municipal de Cultura pode ter o segmento de design ou não, acaba sendo arbitrário para cada cidade escolher o que é mais essencial para a cidade naquele momento, né? Então, essa lei na cidade do Rio de Janeiro muda, e por conta da pandemia, a gente ainda continuou aí tocando com o conselho antigo, que era para ter tido votação ano passado, não teve, mas provavelmente vai ter para o início desse ano. E aí, em 2018 e 2019, eu comecei a articular um fórum carioca de design, que a gente pudesse discutir as demandas de design, ser um polo de organização mesmo, nossa, quanto a cidade do Rio de Janeiro e a população do design, tanto os estudantes, quanto os profissionais, quanto professores, etc. Porque a gente sentia já a necessidade disso. Assim que eu entrei no conselho, eu caí, na verdade, eu já tinha essa completa noção, mas eu caí em mim que eu não teria como articular demandas sozinha. Isso é um ponto pacífico. A gente precisava dialogar, eu precisava dialogar com pessoas para poder entender as demandas, tanto territoriais, eu cheguei a comentar hoje ao longo do dia sobre demandas territoriais de design, quanto toda uma profusão
de questões que uma pessoa só não consegue elaborar. Os outros segmentos no Conselho de Cultura já tem uma articulação já predefinida. Por exemplo, o teatro, ele tem fóruns, e esses fóruns que são tanto regionais, quanto de setor mesmo, quanto até nível Brasil, eles conseguem lutar pelos direitos deles. Aí, Paloma, mas quais direitos? Os direitos que a gente pode ter na questão da gente pleitear realmente pelas nossas necessidades, quanto até mesmo direitos que a gente já tem e nem sabe. Então, esses grupos, tanto do teatro quanto da dança, que já têm se articulado há mais tempo, eles conseguem ter uma noção maior da questão mesmo política, da questão social, do papel deles na sociedade, tanto no mercado quanto fora do mercado também. Nesse momento, eu estou falando de cultura. Porém, no design, a gente tem uma visão muito maior do que apenas a cultura. A cultura é uma pontinha da nossa vertente profissional, mas a gente tem o mercado, a gente tem a economia criativa e tantos outros. Pois bem, em 2018, eu comecei a organizar esse fórum, a gente teve algumas reuniões a nível municipal no Rio de Janeiro, o que, até por conta da pandemia, mas antes mesmo da pandemia, acabou não vingando tanto. Eu tenho também completa noção que a gente já teve outras iniciativas, né, tantas outras iniciativas, inclusive nas reuniões que nós tivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Várias pessoas comentaram e trouxeram até demandas passadas, foram discussões muito ricas, mas a gente só consegue se unir como grupo quando todo o grupo realmente, ou boa parte do grupo, se organiza. De início, a gente sabe que são poucas pessoas que vão se organizar, mas a tendência é esse grupo ganhar credibilidade, ganhar força e mais pessoas serem acrescentadas, até porque as áreas do design, que não é uma só, a gente tem uma área, uma vertente muito grande, né? Então, a gente tem UX, a gente tem pessoal de design de moda, até arquitetura pode ser enquadrada também como design, e até mesmo nessas discussão de identidade de cidade e tantas outras que a gente pode abordar. E aí, ao longo desse ano, né, eu fui convidada a estar presente num fórum de economia criativa que está começando a surgir a nível estadual. Agora a gente deu um passo além para essa questão do Estado. Então, eu fui convidada pelo Edu Nascimento, que é um fazedor de cultura, que trabalha nessas questões culturais da nossa cidade. E aí, nesse fórum, infelizmente, no dia da reunião, foi resolvido muito em cima, a reunião aconteceu no Instituto Niemeyer, eu não poderia estar presente porque eu já tinha outras demandas. A gente tem trabalho, enfim, tem tudo junto, misturado. Então, eu entrei em contato com a Janelle trouxe para mim outras pessoas que também pensavam numa questão política do design mesmo. Não político de politicagem, de ser vereador, de ser presidente, sei lá o quê, mas uma questão realmente estrutural do design como questão política na nossa sociedade. Então, essas pessoas que a Janelle me apresentou, eu fui chamando. Logicamente que a gente entende que existem outras pessoas também que se enquadram, não foi o caso no momento. As pessoas que a gente conseguiu contactar às pressas foi a Carol e a Laura, e elas estiveram presentes nessa primeira reunião, que elas podem até explicar um pouco mais para frente como é que foi, né, o que a gente estava, o que eles trouxeram para a gente. Mas, basicamente, é que há necessidade, há organização, junto de outros setores da economia criativa, de tornar o Estado do Rio de Janeiro como um estado de economia criativa baseado em padrões da Unesco, né? Padrão de cidades criativas da Unesco. A gente tem algumas frentes nisso, a gastronomia, o artesanato, e uma dessas frentes é o design. Mas para a gente conseguir produzir essa cidade, né, ela demanda muito do poder público, mas também demanda muito da sociedade civil como uma forma de articulação, como uma forma de organização, e também iniciativa particular, enfim, de empresas, tanto mais que a gente possa ter. O problema é que hoje a gente não tem uma organização nossa
da gente ter um lugar para poder ter essas discussões, para a gente poder se organizar e até mesmo saber dessas demandas. Porque aconteceu do Edu saber que eu era conselheira e me convidar para isso, mas se eu não fosse conselheira ou se ele não me conhecesse, simplesmente não ia ter representante do design lá, né? E muitas vezes a gente fica esperando que esses representantes sejam as pessoas que aparecem na televisão. Eu costumo falar muito disso. Desses grandes nomes do design que a gente ouve tanto falar, mas muitas vezes as ações podem partir de nós mesmos. Hoje eu não sou estudante, eu sou profissional já tem alguns anos, mas até mesmo se você for estudante, você quiser trabalhar ativamente nisso, eu não vejo motivo nenhum para que você não possa se envolver. Ah, mas eu sou designer há 15 anos e eu nunca fiz uma faculdade de design. Para mim, isso pouco importa. O que importa é a sua vontade de trabalhar em prol do design enfim, e a gente conseguir ter esses núcleos de conversas, né? Eu acho que, basicamente, é isso. A gente pensou desse fórum ser esse espaço, de ser um momento a nível estadual, justamente pela primeira conversa, né, por essa conversa da economia criativa ser uma conversa a nível do fórum de economia criativa ser a nível estadual, e também porque a gente tem representantes aqui de várias cidades, a gente acha que a gente consegue dar um caldo bom, né? Mas eu já falei demais aqui, vou deixar um pouco para a Carol, que a Carol tinha mais para falar para a gente. E, assim, como Paloma, como conselheira municipal de cultura até o presente momento, daqui a pouco eu vou falar também um pouco mais sobre isso, ou falo agora, não sei, meninas. Meninos, o que vocês acham? Posso falar sobre o conselho agora ou deixo um pouquinho mais para frente? Eu acho que pode emendar já. O que vocês acham? Acho que pode emendar. Gente, quando a Paloma estava explicando para a gente, surgiu 1 milhão de dúvidas. Então, se vocês tiverem, vocês podem perguntar, porque são vários nomes diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. Então, é um assunto diferente, sim, sabe? Sim. Então, é o que eu estava falando, assim, eu estou à disposição de ouvir vocês, da gente entrar em contato, enfim, no máximo que a gente consiga fazer, né? Essa não é, volto a dizer, essa não é a primeira articulação que eu tento. Infelizmente, eu não consegui na primeira, junto do grupo que estava comigo, mas a gente continua tentando. E eu acho que é muito rico até para próximas pessoas, para próximas posições também de organização da sociedade civil, né? Mais para frente vou até colocar meu e-mail aqui, que eu acho que é um ponto que a gente pode conversar, mas vocês também acabam tendo meu contato lá no grupo, eu estou no grupo com vocês também, a Paloma Goulart, tá? Vamos lá, então. Conselho Municipal de Cultura. Talvez não abrange todo mundo que está aqui, eu sei que tem gente de outras cidades, então eu peço para que quem for de outra cidade buscar as informações locais sobre o seu Conselho de Cultura. Eu sei que o Rio de Janeiro não é a única cidade no Brasil que tem um segmento voltado para design, mas eu acho que é importante você ver, né? Acho que também isso varia muito de acordo com o tamanho da cidade, mas é importante vocês ficarem a par, porque o design também faz parte da indústria criativa, e a indústria criativa está nos conselhos municipais de cultura. Se não com o nome design, mas com o nome indústria criativa, com o nome economia criativa, né? E aí, vamos lá. O Conselho Municipal de Cultura no Rio de Janeiro, ele é dividido em diversos segmentos da cultura, e um deles é esse Cultura Urbana e Design. Essa lei que eu tinha comentado antes, ela alterou, e aí o design ele vai migrar da cultura urbana, e a cultura urbana também vai para outro lugar, ele vai virar artes visuais, moda e design. Como conselheira, a minha função é fiscalizar e pleitear também por ações partindo da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Prefeitura da sua cidade, onde você resida, onde você trabalhe. Então, a gente fiscaliza as ações da Prefeitura, a gente fiscaliza as verbas e a gente pleiteia por essas necessidades a nível cultural, né? No design mais voltado para a identidade cultural da cidade e para a economia criativa, né? Ao longo desses anos, a gente já pôde trabalhar algumas ações, né? É importante eu destacar que eu fui a primeira conselheira municipal de cultura em design no Rio de Janeiro. A gente nunca tinha tido uma representação de design.
Então, os passos que eu comecei agora foram passos também muito engateando, porque não tinha simplesmente nada montado. E esse conselho ele tem votações de 2 em 2 anos, abertas a toda a sociedade civil, que sejam produtores de cultura, produtores artistas, designers, enfim. E aí, nessa eleição que a gente tem, sai um representante para cada segmento, né? Antes, essas cadeiras compartilhadas tinham um representante da cultura urbana e outro no design, então, enquanto o da cultura urbana estava trabalhando, eu estava ali em stand-by, acompanhando as discussões, mas não podia ter tanto poder de fala. E aí, no ano seguinte, eu comecei a ter atuação e a cultura urbana entra nesse stand-by. A gente faz essa colaboração. Aí, a partir dessa lei que vai surgir agora, a partir do próximo conselho que entra no início do ano que vem, a gente vai ter nova eleição, né? E aí, em cima desse novo conselho, agora a gente não vai ter mais essas cadeiras compartilhadas. Então, ao invés de entrar um representante, agora no Rio de Janeiro, é artes visuais, moda e design. Tudo isso é uma cadeira só. E aí, ao invés de ter um representante de artes, um representante de moda e um de design, dessa vez é um representante só que atue pelas 3 áreas. Então, por mais que não seja um designer que esteja ali atuando, é importante a gente estar articulado para entrar com conversas com esse conselheiro que entrar, para a gente expor as nossas demandas também. Esse cargo é um cargo voluntário, então eu não recebo nada por isso. A gente tem reuniões mensais, né, que as reuniões, as pautas geralmente são trazidas pela prefeitura e são analisadas e discutidas pela gente. Então, é uma forma também para que não haja roubo nessas verbas e as verbas sejam também bem vinculadas no que elas entram, né? Muita coisa já vem pronta e a gente tem aí uma batalha para a gente organizar melhor essas verbas. Mas não só verbas, políticas de cultura também, e editais, etc. Existem alguns pormenores, por exemplo, o conselheiro que está ali, ele não pode concorrer a editais, então existem essas singularidades que cada conselho é interessante analisar seu edital, porque cada um tem um edital diferente. E a gente vai ter uma votação, né, que vai acontecer provavelmente, ainda não tem data certa, mas provavelmente no início do ano que vem. A minha ideia é avisar vocês, tá? Pelo grupo do WhatsApp ou pelo Discord, por onde a gente for trabalhar, para que a gente tenha uma representação. Essas representações aqui no Rio de Janeiro são baseadas nas áreas de planejamento da cidade. Eu pertenço à AP5, então cada AP, a AP5 é a área de planejamento. Cada AP indica pessoas para poder fazer parte dessa eleição, e essa eleição tem um representante de cada zona, não de cada zona, mas de cada AP, e aí quem recebe maior quantidade de votos na cidade do Rio de Janeiro entra como conselheiro. E aí tem perguntas aqui, deixa eu ver. Sim, a gente tentou entrar em contato com o CRAB, tinha até representantes do CRAB na última... Eu não vou falar nossa, porque as meninas também, o pessoal, Lucas, a Laura e a Carol não estavam envolvidas. A Carol até esteve presente nas reuniões, mas ela não estava envolvida. Eu contactei o CRAB, tinha representação do CRAB, tinha outras representações também. Dessa vez a gente também entrou em contato com a ADG, da outra vez eu também tinha entrado em contato com a ADG, tá? Então a gente conseguiu o contato de várias pessoas, muitas vezes a gente não obteve respostas, e aí por isso também é importante que vocês estejam aqui também tocando com a gente, também entrando em contato, porque a ideia é que a cada dia se somem mais representações, tá? E é isso. Podemos continuar? Uhum. Alguém tem alguma dúvida sobre o conselho? Se tiverem também, ao longo da reunião, podem fazer, que a gente vai pensando em formas de responder. Tá? Acho que é importante.
É importante a gente pensar também numa representatividade no design na área de cada um. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que vai ter eleição agora, é importante a gente pensar em um representante para AP1, AP2, AP3, AP4, AP5. A P5 que é a AP que eu faço parte, mas eu não represento só a minha AP, tá? É muito importante frisar isso, eu represento a cidade toda. Mas eu sou da P5, eu moro em Campo Grande, mas eu represento Campo Grande, eu represento toda a cidade, né? Mas onde eu entrei, né, foi pela P5, que é Bangu, Campo Grande, Realengo, Padre Miguel, Santa Cruz, Guaratiba, Septiba, Pedras de Guaratiba, Ilha, Barra de Guaratiba. Aberto, então? Está aberto para se falar? Está aberto para se falar? Qual é o protocolo? Você pode falar, a gente vai explicar mais um pouco umas partes, mas se você quiser falar alguma coisa também não tem problema, não. Eu acho que a gente pode abrir inscrições, que aí depois que a gente explicar tudo, para compilar tudo certinho, né? Eu acho que a gente pode abrir inscrição. Pode ser? Fiquem à vontade. Se vocês que estão puxando a reunião, eu só ia fazer um adendo a essas colocações. Na verdade, fazer só mesmo parabenizar pela iniciativa de vocês. E realmente eu não vou conseguir ficar até o final. E, enfim, se eu puder fazer só um agora, parênteses... Leandro? Se eu puder fazer um adendo... Pode. Enfim, deixa eu abrir aqui a minha câmera. Estou de home office também. Eu tenho um pouquinho mais de idade aqui, talvez, do que vocês. Eu tenho 24 anos de formado. E, enfim, já passei por muitas mobilizações do design e sempre busquei participar da forma possível. Eu só queria aqui me solidarizar com vocês de alguma forma. Hoje eu atuo como líder de design de um estúdio de design que não é baseado no Rio de Janeiro, até respondendo alguns bate-papos lá do grupo, né? Não é baseado no Rio de Janeiro. Mas eu vejo como muito frutífera essa iniciativa de vocês e espero poder contribuir de alguma forma, tanto com a estrutura do design, a qual eu represento, né, mas também com um pouco do meu histórico. E, enfim, eu considero que é um momento que nunca vi acontecer, de fato, nesses quase 24 anos de formado, alguém que tenha se posicionado e entenda que, sem uma construção política, o design nunca vai conseguir, de fato, se posicionar. Nós chegamos muito perto, durante o último governo da presidente Dilma, de uma regulamentação, mas sem uma base política sólida, uma proposta de trabalho, não aconteceu. Né? Enfim, a gente pode se debruçar sobre várias questões políticas, mas eu acredito que não é um caso de posicionamento desse ou daquele lado. É preciso ter um posicionamento político. E contem com o meu suporte no que for necessário, eu estarei no grupo. Temos um outro grupo em paralelo, que é o DI Brasil, que é um grupo mais abrangente, onde nós temos até algumas respostas para informações do que vocês colocaram lá no grupo, como já foi feito ano passado um panorama do design nacional. Foi uma iniciativa construída em conjunto lá por toda a comunidade. E eu, enfim, só queria complementar com isso. Continuem nessa jornada, vocês ouviram muitos nãos, já devem ter ouvido muitos nãos até agora, mas não desanimem. De fato, eu estou com cabelos brancos, ainda não desanimei de ver o design sendo reconhecido como ferramenta estratégica, já foi muitas vezes, foi no governo do presidente Fernando Henrique, havíamos uma grande pretensão e esperança que fosse tornar algo grande. Espero que seja agora, esteja sendo lançada essa pedra fundamental aí para que o design desponte, principalmente o design carioca. Concordo com o que a Paloma falou, assino embaixo, o Rio de Janeiro tem todo o potencial para se tornar uma cidade design, assim como Curitiba né? O Rio de Janeiro tem esse parâmetro, e se a gente quiser de alguma forma movimentar, transformar a cidade, não vai ser com enfrentamento, e sim com essas ações que vocês estão fazendo. Parabéns. Tá? Eu vou deixá-los aqui, vou seguir, outra oportunidade eu vou ver no YouTube a reunião como um toda para me inteirar, mas contem comigo, contem com o meu apoio, o meu suporte aí para vocês. Parabéns, vou bater palmas porque vocês merecem, tá? Um forte abraço a todos, meu contato vai ficar à disposição lá no grupo, no WhatsApp.
Obrigado. Legal, Leandro. A gente que Obrigada, agradece, Leandro. cara. Obrigada. Incrível. Muito obrigada. Bom com tudo, bom com tudo. Eu acho que a gente pode, inclusive, agora, como organização mesmo, a gente pode abrir inscrições. A gente tem outras coisas para apontar, nós trouxemos algumas pautas, alguns pontos, né, até para apresentação do que a gente está fazendo aqui. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar, então, aqui o chat, eu vou escrever assim no chat, inscrições. Quem quiser falar alguma coisa, bota o nome, e aí eu vou colocando o nome de vocês embaixo aqui no chat, tá? É só dizer assim, eu quero falar, que eu vou botar ali o nome. Beleza? Vou fechar aqui meu microfone, que o pessoal tem mais coisas aí para apontar. Obrigada, pessoal. Bem, gente, acho que meu nome não está aí, né? A gente está pelo Meets pago da CRIA, mas eu sou a Caroline Belo, eu sou formada pela UF. Eu trabalho como diretora de arte hoje em uma agência e também dou aulas. E tem esse projeto da Cria Coletiva com a Laura e o Nono, que talvez algumas pessoas conheçam. Falando um pouco sobre o fórum, né? Eu participei da primeira reunião que a Paloma fez, que foi lá no CCD, no Centro Carioca de Design. Foi uma reunião que eu gostei bastante, foi muito legal para ver também. Eu acho que participando de eventos estudantis ou mesmo no ambiente da faculdade, a gente vê tipo muito algo próximo de uma bolha assim geracional, né? E nessa liberar uma pessoa aqui. E nessa reunião da Paloma tinha muitas diferenças assim de idade, de classe. Então foi muito legal ver quão abrangente assim é a nossa bolha de design, assim. E ver como as demandas mudam também de geração para geração, ou até mesmo de territorialidade, como a Paloma estava falando. E aí, enfim, eu conheci a Paloma rapidamente nessa época, e depois, quando teve essa oportunidade do Fórum de Economia Criativa, a Janelle veio falar comigo, porque a gente já se conhecia de eventos de faculdade e de encontros regionais, enfim. E perguntou se eu tinha um tempo vago, e eu falei, bem, por que não, né? Vou ver no trabalho um tempinho para participar. E aí eu caí nesse fórum meio de paraquedas, assim, sem saber o que esperar. E era um fórum de economia criativa, tinha, já sobrando tempo, tinha bastante pessoas, né, de todas as áreas, assim, tinha muitos representantes, e teve uma hora lá que todo mundo que era representante, eu era representante de design, teve que subir no palco e falar, e foi um momento que eu não estava esperando. Eu falei rapidamente, assim, mas esse foi um momento que bateu muito sobre como faltava uma organização nossa, assim, né? Óbvio que é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, mas dava para ver claramente quais eram os espaços, né, as classes que estavam mais preparadas para estar por lá, para cobrar as demandas, para apresentar o que era importante e quais que faltavam mesmo esse tipo de organização, assim. Então, tipo, como a Paloma falou, o pessoal de teatro, o pessoal de gastronomia, a galera de cultura no geral, assim, é uma galera que está um pouco mais organizada, pela minha percepção na hora, né? Então, enfim, a partir dessa reunião que teve, falando rapidamente sobre a reunião, ela foi organizada pelo Edu, que é do Instituto Móvel Mundo, ele também já participou de outras coisas de cultura. Teve também o pessoal do Instituto Niemeyer, algumas coisas como o Sebrae, Senai, a Firjan no geral, e organizações de secretarias, né, de desenvolvimento econômico e tudo mais. Então, é uma reunião que eles pretendem fazer com uma certa regularidade. Essa que eu participei foi a primeira, que foi no mês passado. Enfim, e foi uma reunião de início mesmo para começar, porque o plano deles, como a Paloma falou, é se organizar a ponto da gente conseguir colocar o Rio como uma cidade criativa pela Unesco. Nessa reunião teve uma apresentação de um case de uma pessoa de Brasília que veio para cá só para poder explicar mais ou menos e direcionar a gente de quais os caminhos a gente precisava seguir para ser uma cidade criativa pela Unesco. Porque a Brasília é uma cidade de design, né? Tipo,
Eles conseguiram esse ano passado, se eu não me engano, entrar como uma cidade de design pela Unesco. Então, e aí foi isso. Ela apresentou o case passo a passo, basicamente, para direcionar a gente. E depois disso eles falaram sobre como esse é o foco deles é criar esse fórum para eventualmente a gente conseguir criar um estatuto e se organizar melhor em questão de economia criativa. E aí o meu entendimento assim, como um todo, e foi uma das coisas que eu falei com a Paloma assim que eu voltei da reunião, foi esse primeiro que eu falei, de que a gente precisava se organizar, porque a gente precisa se organizar, porque oportunidades como essa estão surgindo, né? E independente de oportunidades ou não, acho que essa organização é necessária mesmo. E porque isso é uma coisa que eu acho que esse fórum é uma coisa que não acontecer, de certa forma, assim. Tem muitos poderes puxando, assim, tem interesses públicos, interesses políticos, interesses econômicos. Então, eu acho que é uma coisa que vai acontecer. E se a gente não tiver uma organização, enquanto classe, a gente vai, a máxima, a gente vai papar mosca enquanto classe de design, assim. E aí é isso, assim, essa foi a reunião, essa foi a conversa que eu tive com a Paloma, foi isso que eu passei para ela sobre o fórum no geral. E a partir daí. E não é a primeira vez que a gente papa mosca, né? Isso que é Sim. super importante a gente pensar. Sim, e aí a partir daí eu falei, bem, eu lembro que você já puxou isso uma vez, mas se você estiver interessada em tentar mais uma vez, eu acho que agora você tem um apoio da gente, assim, a gente está interessada em fazer essas coisas acontecerem. E aí foi isso, assim, foi basicamente daí que surgiu a iniciativa. A gente teve umas 4 reuniões, eu acho, antes de chegar aqui. Foi o Jaime, eu acho que perguntou durante esses tempos, né, esse tempo de se conhecer e até aqui a gente tentou contato com algumas instituições. Eu pessoalmente não conheço todas que você falou, eu acho que essa BDI e tal, mas eu acho que é por isso que é importante também essa primeira reunião nossa, para vocês passarem também outras iniciativas, outros contatos, e a gente correr atrás disso junto, assim, de conhecer outras pessoas, de entender o que já foi feito e o que pode ser feito para melhorar mesmo, e para essas coisas seguirem, para a gente seguir melhor, assim. E é isso, tem algumas instituições que a gente ainda está esperando uma resposta, a gente entende que as pessoas trabalham, enfim, tem outras prioridades, mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo ter esse contato e se fortificando para as coisas caminharem melhor. E acho que é isso, assim, que eu queria falar. A gente se reuniu um pouco antes de começar esse fórum hoje e a gente escreveu um pouquinho sobre o que é o fórum, o que a gente pensa em fazer a curto prazo, a médio prazo. Aí a gente queria mostrar um pouquinho para vocês do que a gente pensou. Lembrando que vocês podem falar a qualquer momento, se vocês não concordarem, ou se vocês tiverem alguma outra ideia também. Na verdade, para quem chegou aí no meio do caminho, a gente está com inscrições de fala. Se você quiser falar, você escreve no chat, que aí a gente coloca aqui nas ordens certinhas. Bom, e o que é o Fórum do Design, né? O Fórum do Design é uma estratégia de conexão para a gente, designers, a nível estadual do estado do Rio de Janeiro. E aí ele serve para formar um lugar de discussão, de articulação e organização dos diversos setores do design, visando as várias esferas de atuação da gente, tanto comercial quanto cultural, educacional e estrutural, entre outros. Aí a gente pensou que as nossas metas a curto prazo, né? Que a gente quer muito reunir as necessidades da comunidade para discussão, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode resolver esses problemas. Presença mais participativa nas reuniões do Fórum de Economia Criativa, que a Paloma tinha falado, a Carol tinha falado. Ser mais organizados nessa parte do Conselho Municipal, da Política Cultural da cidade do Rio, ter um grupo de representantes oficiais, se organizar como classe, ter essa organização para poder indicar futuros membros do Conselho Municipal de Política Cultural da cidade do Rio de Janeiro, e também ter uma conexão com instituições, faculdades e escritórios particulares também. A longo prazo, a gente pensou em criar uma associação de design regional,
uma associação de design da cidade do Rio e associações e coletivos de outros setores do design. Eu acho que é importante dizer que a gente pensou nisso como uma escadinha também, né? Eu acho que o primeiro passo é fortalecer esse fórum, e aí daí realmente sair uma associação de design do estado do Rio, a ponto de, eventualmente, ela estar forte para a gente conseguir se dividir, porque a gente sabe que questões de território são importantes também, então as questões que a gente tem aqui, por exemplo, não são as mesmas que tem, não sei, em Resende, em Barra Mansa, então acho que eventualmente a gente vai precisar dar uma certa divisão, assim, em questão territorial. E também a gente sabe que vai ter a questão de áreas mesmo de design, né? Tipo, as necessidades da galera de UX, com certeza, não são as mesmas de quem está trabalhando com design de produto físico, com design gráfico. Então, eventualmente, a gente vai precisar criar certas segmentações dentro de uma associação maior. Só para deixar claro que são processos, assim, a gente sabe que é um caminho passo cada vez. Desculpa, amiga, pode falar. Não, tudo bem. E o que isso pode trazer de vantagem para a gente, né, como profissional? Eu acho que, assim, são vantagens não só de âmbito coletivo, mas individual também. As discussões e articulações que a gente vai fazer dentro do fórum tem como meta estabelecer uma melhora para a nossa profissão, no sentido geral, né? E organização quanto comunidade, né? Ter força para reivindicar nossos espaços de atuação na cidade do Rio. Assim, a gente fez uma pergunta para vocês e a gente entrando aqui no link que eu vou mandar para vocês, a gente tem acesso aqui às respostas, né? Deixa eu mandar aqui para vocês. E aí vocês podem ver que a maioria das pessoas reclamou da falta de desvalorização profissional, falta de reconhecimento. Não, você não consegue compartilhar a tela? Dá para ver aí? Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. A resposta agora. Agora que eu vi. Quais são os parâmetros para a cidade do Rio se tornar uma cidade criativa? Eu sei. Tá. Primeiro a gente precisa entender o que como que a gente consegue pleitear, né, para ser uma cidade criativa. Na verdade, não é o público, né, que pleiteia, são os gestores de cada cidade. E aí essa ideia da rede de cidades criativas são cidades que se empenham para ter soluções criativas para as suas cidades. Isso é muito importante na questão do turismo, né? Um atrativo muito grande no turismo, e aí as cidades que têm algum potencial tendem a querer se inscrever, né? Mas para isso a gente precisa ter uma estrutura já pré-estabelecida tanto a nível público, né? Do poder público, quanto a questão das pessoas mesmo. Então, o que eu penso, minha opinião, é que por mais que a gente não venha, o Rio de Janeiro, ou Vassouras, enfim, não venham se inscrever como cidades criativas, é importante a gente se articular, porque soluções criativas são importantes, e fora o fato de ser a nossa função, né? Nosso trabalho, enfim, nosso ganha-pão, então é importante a gente valorizar, né? O título ele é dado em algumas vertentes, então as categorias que existem são artesanato, design, gastronomia, livros, literatura, artes, música, se eu não me engano, audiovisual. Talvez falte alguma coisa aí nessa listinha, mas pelo que eu lembro, são essas as frentes, né? E aí, de tanto em tanto tempo, abrem as inscrições, né? E os gestores vão lá, se inscrevem, e eles precisam levar um esboço de ações criativas ao longo de um determinado tempo, eu não lembro exato qual é o tempo, mas acho que são 4 ou 6 anos, e aí são ações tanto pautadas no poder público, quanto no poder privado, quanto na sociedade civil, pelas suas cidades. Então, se ele se inscreve, por exemplo, para gastronomia, ele tem que ter um plano de ação ali naqueles anos, para aqueles anos, tanto na frente da sociedade civil, quanto na frente do poder público, quanto também nessas empresas, né, da parte privada da sua cidade, né? Então, assim, a gente sabe que não parte só da gente,
Mas nós estamos ali naquele meio também e já passou do tempo, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro se organizar como classe do design, né? E do Estado também como um todo. A gente tem um Estado aí riquíssimo, com diversas cidades que são pontuais, assim, tanto quanto o turismo, quanto a produção de arte, né? Eu citei aqui Vassouras aleatoriamente, mas Vassouras é uma cidade muito rica em produção cultural. Paraty, Angra dos Reis, né, com aquele polo de Ilha Grande também, Niterói, enfim, tantas outras cidades aí espalhadas pelo sul do Rio, por diversas áreas do Rio, né, que Visconde de Mauá, eu já expus em Visconde de Mauá, inclusive, e várias dessas cidades têm núcleos de design, têm faculdade de design. Muitas vezes a gente fica aqui só olhando para a capital, né? Mas tem um mundo acontecendo aqui à nossa volta e que às vezes a gente esquece, mas também são cidades que podem ter, que têm esse potencial e que podem ter essa formação, né? Tanto, não só no design, gente, volto a dizer, assim, se vocês têm outras áreas de atuação também, artesanato, arte, audiovisual, que esbarra ali um pouquinho no nosso design às vezes, gastronomia, tudo isso que trabalhe com a cultura, né, com a identidade social e cultural do local também. Eu não sei se eu te respondi, mas isso é tudo que eu sei. Se a gente tiver mais informações, aí eu posso ir colocando lá no grupo da gente, tá? Aí, gente, vocês estão conseguindo ver a tela aqui? Sim, senhora. Ah, tá. Não, é só para falar que a gente está aqui porque a gente começou a iniciar esse fórum, mas a gente quer que vocês vão junto com a gente, que a gente se reúna e consiga se organizar como profissão para ver se a gente consegue melhorar as coisas, porque... Laura, mas você consegue ampliar um pouquinho mais sua tela? Eu estou vendo, mas está muito pequeno. Acredito que não seja só para mim. O pior é que eu não estou conseguindo. Não dá para botar. Aperta F11 para ficar em tela cheia, não dá? Deixa eu tentar aqui. F11, né? Amiga, acho que não tá indo. Ah, mas tudo bem. Tá pequenininho, mas dá para ler. Agora você está aumentando e está diminuindo para gente, porque tá apresentando to use this presentation. Vou mandar um print aqui no chat para vocês darem uma olhada, mas a maioria das coisas estão de valorização profissional, falta de direito trabalhista, mercado de trabalho, precarização, clientes que desvalorizam, falta de reconhecimento de valorização monetária, subvalorização do design, falta de valorização, não ser valorizado, não ser uma mera ferramenta. Então, né, gente, vamos mudar isso aí, né? Vou tirar aqui da tela, tá bom? Tirando aqui. E aí a gente queria abrir um pouquinho para vocês falarem com a gente o que vocês acham disso. Se vocês têm alguma ideia. Eu estou acompanhando as inscrições, por enquanto só a Cecília se inscreveu. Inscrições para fala abertas. Eu acho que podemos começar até com ela. Sim. Gente, a gente vai pedir só para tentar, tipo, né? Se tiver mais gente para falar também. Se manter na faixa de uns 3 minutos de fala, assim, para a gente não gastar muito tempo. Mas, assim, considerando que se não tiver muita gente também, não tem tanto problema. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, beleza. Peraí, deixa eu abrir aqui. Oi, tudo bom? Tem umas carinhas aí, amadas. Bom, eu sou Cecília, formada recentemente e na PUC, né? Enfim, esses dias eu estava também pensando sobre o momento em que a gente está vivendo, que está tendo um retorno às atividades normais, enfim, e também toda essa falta de desvalorização no nosso trabalho, eu sinto isso muito. E com essa nova retomada, né, das atividades, eu acho que a gente podia mostrar, né, o que é o design para a cidade. Eu sei que tem o CCD, né, que está ali aberto para nós usarmos. E, não sei, eu acho que a melhor maneira de tentar expor, né, o porquê que as pessoas
precisam valorizar melhor o nosso trabalho e também dar um certo, aquecer um pouco, né, mobilizar o povo que, enfim, está há muito tempo desmoralizado mesmo, né? Eu sinto muita falta dos dias de eventos de design, que, sabe, dá aquela chaminha, sabe? Então, eu acho que a gente podia fazer um evento mesmo, algo assim que realmente gerar essa movimentação. E, enfim, vocês podem contar comigo com qualquer coisa. Só isso. Posso falar? Pode sim, Leonardo. Então, eu não sei se alguém conhece, mas em 99, Gilberto Strunk, um dos professores da UFRJ, escreveu um livro chamado Viver de Design. Ou seja, a gente está falando de 22 anos, né? Mais de 20 anos. E essas mesmas dores que vocês acabaram de mostrar aí nesse slide, elas são exatamente as dores que, sei lá, os designers estão entrando na faculdade, né, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás tinham. E eu não sei o quanto vocês já tiveram acesso a esse livro, enfim, outros livros tão interessantes quanto, né, de outros autores, professores, grandes profissionais brasileiros, escreveram sobre as dificuldades, né, ou como a gente consegue viver de design, né, ou como fazer. Cara, eu acho que é uma mudança de postura que passa por cada um de nós enquanto profissionais, saber se valorizar, saber negociar, saber se vender. E, obviamente, eu estou falando isso porque a mudança acontece a partir de cada um de nós, né? É óbvio que a força coletiva ela é muito importante, mas se a gente aceita qualquer proposta, se a gente aceita qualquer trabalho, se a gente, enfim, né, eu estou generalizando, nada vai mudar, né? E aí, um ou dois falam, não vou fazer esse trabalho, mas sempre vai ter alguém que vai precisar. E para aquele momento, para aquele profissional, aquela oportunidade, ela vai servir, mesmo que, né, para alguns outros falem, pô, isso é muito baixo. Acho que a regulamentação ela pode ser muito boa em alguns sentidos, talvez não tão boa em alguns outros, né? Mas assim, eu sou um pouco cético em relação. Eu estou um pouco cético, porque eu estou bastante tempo no mercado e, assim, vejo muita gente reclamando, né? Mas eu acho que o mercado migrou, o mercado evoluiu, a tecnologia mudou, né? Alguém falou lá no grupo, né? Mas as metodologias, enfim, o mercado mudou. Realmente. E o quanto a gente acompanhou essa evolução, ou se preparou para essas mudanças, ou tem se preparado para as próximas mudanças. Eu acho que são questões muito importantes, né? E aí que não vai passar por uma... por que eu não sou reconhecido? Cara, porque design no Brasil, de alguma forma, né, é considerado, ou está muito ligado à arte, cultura. Poucas empresas ainda têm essa conscientização de quanto investimento em design transforma-se em resultado, né? Outro ponto que foi citado durante a discussão prévia no grupo. Mas porque o X, mercado de... Cara, esquece o X, esquece o rótulo. Quem trabalha com X hoje, ou com produto, ou com serviço, trabalha muito ligado à tecnologia. De novo, e quem hoje está bem, né? As empresas que estão hoje despontando, não apenas no Brasil, mas no mundo, são as empresas de tecnologia. Você vê o boom de startups que tem acontecido aqui no Brasil nos últimos, sei lá, 5 anos, e um monte de outras startups que vão, né, que estão sendo lançadas, enfim, estão sendo criadas aí para o próximo ano, enfim. É muito investimento de dinheiro em tecnologia, essa é uma constante, então
enfim, o nosso colega que saiu há pouco, né, que falou que está 20 e poucos anos formado, eu tenho visto de uma maneira que a gente está num momento de ouro, repito, a gente está num momento de ouro, como, sei lá, 10, 15 anos atrás, talvez ninguém imaginasse que fosse chegar nisso, né? Então, assim, quem está sendo desvalorizado? Que grupo? O quanto, né? Eu não sou reconhecido, eu, no sentido profissional, né? Dentro do design. Será que a gente está, ou essa pessoa, né? Ou esse grupo, está numa área mais favorável? Não, porque o que está acontecendo com o design, o que vem acontecendo, aconteceu com engenharia, né? Então, sei lá, eu lembro na década de 80, 90, sei lá, engenheiros de telecomunicações, em algum momento, ficaram desempregados. Os engenheiros civis têm momentos que a indústria, né, assim, civil simplesmente para. E aí você tem um monte de engenheiros civis que ganhavam muito bem, tinham um padrão muito bom, daqui a pouco estão sem emprego. A mesma coisa para engenharia de óleo e gás, né? Pô, tem variações muito maiores. Então, assim, é um problema só do design, né, enquanto profissão? Acho que não. Vai resolver, né, uma regulamentação, enfim, alguma coisa ligada à política e tal, vai resolver? Não vai. Bons profissionais, maus profissionais existem em qualquer categoria. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco, né, fazer essa reflexão, né, acho que individualmente, e dizer o seguinte: o design hoje, algumas áreas dentro do design hoje, principalmente aquelas que estão ligadas à tecnologia, estão vivendo o melhor momento. Designers sendo remunerados, reconhecidos, demandados internamente, né, no mercado interno, como externamente, e não tem mais fronteira, não tem mais nada. Assim, então, um pouco da minha vivência, da minha experiência recente, é assim: olha, as empresas estão pagando muito, estão tirando profissionais, né, umas empresas estão tirando a empresa A, pega da B, a B pega da C, e tem essa dança de cadeiras absurdas que eu nunca vi, assim, de forma agressiva mesmo. Está tendo uma inflação enorme em relação a salários. Muita gente fala, vai ter uma bolha, não sei o quê. Eu não acredito nisso, pelo menos nos próximos anos. A não ser que a gente enquanto categoria, faça muita besteira. Então, assim, essas áreas estão realmente muito valorizadas. E eu vejo muita gente migrando, né, do design gráfico, da arquitetura. Oi, Leonardo. Escuta, desculpa te interromper rapidinho. Você pode ir concluindo sua fala, só para a gente poder dar espaço para os outros? Obrigada. Leonardo? Gente, eu tô com áudio? Tá Eu não tô tá com ouvindo áudio, também, sim. não. Eu acho que ele não. Oi, escutando? Voltou. Voltou. Então, eu não sei o que vocês escutaram, mas eu só estava finalizando o seguinte: não sei se vocês conhecem uma pesquisa chamada Panorama UX, que tem um recorte mais específico sobre a área de User Experience. Ela tem sido feita nos últimos anos e traz dados muito, muito interessantes. Então, assim, deem uma olhada. Ela traz um recorte muito legal ao nível Brasil. A última pesquisa da edição 2020 para 2021, né? Teve acho que 1.700 respondentes. Que a gente possa ter mais pesquisas, né, a nível regional, enfim, Estados Unidos, Rio de Janeiro, mas principalmente para a gente se conhecer enquanto designers nacionais, né, brasileiros. Mas legal, assim, eu desejo sorte. Contem comigo também para o que precisar, mas eu acho que é muito difícil se não houver interesse, de novo, político, e ter esse apoio. E eu não vejo isso acontecendo no Brasil porque não há um interesse político na cultura, na arte, né, em diversos outros setores que deveriam ter esse reconhecimento, como países de primeiro mundo têm, né, países mais evoluídos. Então, assim, a iniciativa privada investe porque sabe que traz retorno financeiro. Qual o retorno que o Estado, né, enfim, a política vai ter em relação ao design, eu ainda não sei. Eu não vejo, assim, motivos para que seja investido.
Mas tomara que essa situação mude. Enfim, estou aqui para escutar, para trocar com vocês. Obrigado. Eu que agradeço, querido. Deixa eu ver aqui quem mais está inscrito. Lucas. Eu acho que tem alguns pontos importantes do que o Leonardo falou. Eu acho que a questão é que o design precisa ser político. Eu acho que ela é... Por mais que a gente tenha que bater... Muitas pessoas batam de frente com isso, é uma coisa que, para mim, é evidente, pelo menos nos espaços em que eu passei pela EGE. Enfim, essa era uma discussão, pelo menos entre os alunos, e eu como recém-formado e pelos meus meios, eu entendo que ela é o mínimo, né? A gente não pode ter que sair desse espaço de neutralidade, em que a gente é um profissional que está trabalhando ali em função de algo, e nós temos que agir como agentes políticos. E aí eu lembro muito do Gabriel Patrocínio. Ele é um cara que estudou bastante sobre gestão política e projetos políticos e design e aplicação disso. Ele tem uma visão dele, ele tem uma visão, inclusive, bem ligada ao desenvolvimentismo e tudo mais, e pode-se ter críticas a isso, mas eu acho que já é uma atuação e é uma referência, que eu acho que a gente realmente tem que buscar essas referências. Mas eu acho que a gente tem que ser crítico também com relação a isso, porque hoje o UX está crescendo e está bombando, mas a que custo e de que forma, né? Quem são os profissionais que estão atuando nisso e como eles estão atuando? Acho que a gente tem, quando a gente fala sobre uma pauta que tem Estado do Rio de Janeiro, a gente tem que olhar para o Estado do Rio de Janeiro e o que a gente quer como designer aqui, e não só o que a gente aceita e entra dentro do mercado, porque o mercado ele tem a sua própria ordem e ele vai continuar. E aí eu só queria bater um ponto que eu acho que é muito importante, que eu acho que é o porquê nós estamos aqui. Acho que a gente tem que ter muito cuidado ao individualizar os problemas, principalmente essa questão de, tipo, a gente não é respeitado e a gente não é valorizado por culpa de nós que aceitamos tais valores ou tais condições. Se a gente está aceitando, é porque a gente está precisando, é porque as pessoas estão precisando, ainda mais nesse contexto agora. E aí, eu acho que a questão falta muita articulação coletiva, a gente não tem essa articulação, e é isso que a gente precisa fazer. E é claro, a gente ter uma certa consciência e uma crítica, né, nós como indivíduos, ela é fundamental para essa articulação, mas mais do que tudo, a articulação ela precisa existir. Eu concordo, eu acho que hoje é um momento para a gente fazer isso. Eu acho que a gente está abrindo e a gente tem um setor do design que tem holofotes virados a ele e que está sendo mais valorizado do que, pelo menos em toda a minha experiência como designer. Mas eu acho que é isso, a gente precisa realmente se articular. Boa, pessoal. Só um segundo. Esse livro do Strunk é muito bom. Quem não conhece, procurem, porque Qual? é muito rico. O Viver de Design. É muito interessante. Ele estava aqui do meu lado até ainda agora. Tem um sapo aqui dentro da minha casa. Acabou de entrar um sapo, devo confessar. Então, eu não vou passar para onde está o livro, mas procurem na internet, que vale super a pena. Mais alguém quer falar? Gente, vocês podem assistir à vontade, viu? Eu acho que um ponto importante também sobre essa questão do UX é que sim, é uma área que está sendo muito valorizada e que está muito bom para várias pessoas, assim, e está tendo um boom bizarro de gente migrando, assim. Eu, inclusive, estou estudando também, principalmente porque dá dinheiro, né, gente? Assim, é uma área dentro de uma área que a gente curte. Eu sou formada em produto, então ir para o UX é um rolê meio natural, assim, acredito eu. E a gente tem que considerar também que a gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro. Então, Sim. Mas até que ponto isso é saudável, como o Nono falou, e até que ponto isso vai evoluir, né? Eu acredito que, como todos os booms de profissões, eventualmente a gente vai chegar num ponto que não vai ter mais para onde crescer, assim, né? Então, está muito bom, estamos numa era de ouro, sim, para quem? E até quando? Né?
É isso, é só um setor do design que está dando certo. Será que é porque o design está sendo valorizado? Ou será que é porque é o design voltado para a tecnologia, porque a tecnologia está sendo valorizada, sabe? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, até para a gente separar. Eu sinto muito que às vezes eles começam a separar muito a área de UX e de design, né? Sendo que, na verdade, eu acho que todo mundo trabalha com essa parte de metodologia até a gente chegar no projeto final. Eu acho que ele nem deveria ter esse nome UX design, assim, eu particularmente. Mas eu acho muito importante a gente se unir e tentar criar uma melhoria toda para a nossa profissão. E um lado melhorar e os outros lados também, sabe? Laura, de novo, rótulo, né? Assim, eu repeti isso, falei, escrevi isso, eu acho que eu falei também. Independente de ser UX ou Product Designer ou Service Design, o que quer que seja, todo mundo aqui, ou pelo menos quem trabalha com design, é designer. A gente está tentando resolver problemas, enfim, propor soluções para um negócio, para um business. O que eu tenho visto na última década é uma... Leonardo, é que eu acho que tinham levantado, umas pessoas tinham levantado a mão, eu acho, antes. Tá, só para finalizar. O design gráfico tem migrado muito para a área estratégica. E isso é uma mudança que eu não tenho visto, talvez, na maior parte, né, do mercado dos profissionais do Rio de Janeiro, talvez no Brasil. Mas vai lá. Falei pra caramba. Desculpem. Eu acho que a Cecília tinha levantado a mão, né, antes da Paloma. Não, tá Paloma. Tá Paloma, Murilo, Cecília e Jennifer. Ah, beleza. Então, eu ia comentar que assim, tem essa questão da valorização de algumas áreas. Eu acho que é importante o profissional saber a hora de migrar, né? Eu trabalho, hoje eu não estou... A empresa que eu trabalho não é de estratégia, mas eu sou estrategista, eu estava trabalhando até em junho com estratégia, né? E aí, enfim, a pandemia acabou pesando aí as coisas, mas inclusive, vou fazer agora, no ano que vem, uma pós em estratégia. Mas imagina só, se todo mundo migra para o UX, todo mundo migra para a estratégia, né? Aí a gente acaba com uma outra questão. Assim, a gente entende também que as coisas evoluem, as coisas mudam. Por exemplo, o cara que trabalha, que era tipógrafo há alguns anos atrás, precisou se adaptar em outras vertentes do design, da gráfica. Mas a questão em si não é que é bem isso. Assim. A gente sabe que tem coisas que ficam obsoletas, mas a gente sabe também que tem áreas do design que são mais desvalorizadas e que são desvalorizadas aqui na cidade do Rio de Janeiro, que se você migra para São Paulo já não é, né? E aí tem algumas questões aí que são arraigadas, que a gente deve mexer nessas raízes aí, até mesmo a formação de interesse, enfim. É muito maior, assim, é um papo muito longo, mas eu acho que a articulação também ajuda nessa valorização, né? A gente costuma ter uma briga com o cliente quando a gente não deve ter, e aí, assim, eu valorizo muito, por exemplo, esse livro do Strunk, que ele trabalha essa questão da nossa valorização, né? Mas a gente também tem vários contextos, assim. Eu falo mesmo, por exemplo, aqui na Zona Oeste. Se a gente fala que, legal, eu moro em Campo Grande, mas o meu trabalho vai ser valorizado só na Zona Sul, eu vou trabalhar só na Zona Sul, eu estou reforçando muita coisa aí que não é tão interessante assim eu reforçar, entendeu? Logicamente que a gente vai acabar fugindo para onde a gente tem dinheiro, porque é o nosso ganha-pão. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma mobilização para a gente estruturar melhor as coisas, né? Por exemplo, por que aqui na Zona Oeste o design não é valorizado? Por que aqui na Zona Oeste o cara que tem uma gráfica e que não cobra a hora de trabalho dos seus funcionários acaba tendo um bom cliente? Não é um cliente seu José da esquina, não. É um cliente bom, empresas boas, e eu não tenho, entendeu?
Porque quando eu estava trabalhando como freelancer, eu percebia muito que eu não trabalhava para os bairros à minha volta, eu nunca trabalhei. Inclusive, era difícil de eu trabalhar para a cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalhei muito para Volta Redonda, eu trabalhei muito para algumas cidades de São Paulo, até cidade de interior de São Paulo, que me pagavam melhor do que aqui. E aí, assim, a gente tem alguns problemas aí que a gente tem que remexer aí para tentar resolver esse problema, até para poder achar o que a gente pode realmente fazer de capacitação profissional, de profissionais surgindo dessas áreas, de capacitação do próprio público, e, enfim, e por aí vai. Né? Murilo. Peraí, que eu vou ligar a câmera. Peraí. Deixa eu só achar um lugar bom. Liga a Luz. câmera, não. Qual foi? Calma. Então, galera, tudo bem? Boa noite. Sei lá, eu meio que fiquei pensando numa coisa de falar, um pouco ali pegando o contexto inicialmente, assim, sobre a minha dúvida ali, minha curiosidade, que eu fiquei pensando sobre quais são os parâmetros que uma cidade teria que ter para ser uma cidade criativa pela Unesco e tal. Eu achei isso muito interessante, essa ideia, não sabia nem que tinha como a gente pensar nisso. E aí, sei lá, eu comecei a pensar em umas coisas no seguinte sentido, de que eu acho que para a gente, né, como profissão, como profissionais, e talvez até vou dizer assim, uma coisa meio, pegar o zeitgeist do momento, os tempos que a gente está vivendo, pandemia se diluindo em dias normais de novo, a gente tem que surfar numa onda. A gente tem que surfar nessa onda de retorno, vamos dizer assim, coisas acontecendo novamente, que nem alguém falou aí, eu acho que foi a Cecília em algum momento, falou sobre isso, da gente meio que começar a pegar esse gás que vai chegar nos próximos anos, com o ano que vem, o outro ano, 2023, né? Porque vai ser um gás e é um gás muito criativo, né? Sempre que a gente passa por crises meio intensas, assim, como sociedade, como civilização, etc., rola essa gaseificada criativa, assim, como se fosse uma garrafa de Coca-Cola que a gente balança assim, ó, quando abrir, vai sair aquele gás todo, vai sair uma explosão. Então a gente vai estar nesse momento agora, entendeu? Eu acho que por isso que é muito importante ter esse tipo de debate, esse tipo de situação que a gente está tendo aqui em relação a fazer um fórum, a juntar o pessoal do Rio de Janeiro para falar sobre design, fazer isso fervilhar mesmo, porque acho que vai ser muito bom. Acho que vai ser assim, um dos momentos principais para a gente criar isso. E aí uma segunda coisa que eu fiquei pensando, enquanto eu ouvi as últimas falas aí, foi a questão, tipo assim, eu entendo muito isso de todo mundo se mudar para UI, UX, como designer de produto, é onde ganha bem e tal, sei muito bem disso, inclusive também estava aí pensando em fazer cursos, já meio que estou fazendo aí e tal, quem sabe, a gente tem que fazer. Só que, o que eu fiquei pensando enquanto eu ouvi isso tudo? Eu fiz uma analogia na minha cabeça aqui, que o design, nossa profissão, designer gráfico, produto, design no modo geral, se a gente fizer uma analogia como se fosse uma planta, não seria uma planta que cresce só para o alto. Ela é tipo uma batata que cresce em ramas, assim, ó, vai espalhando. É uma coisa meio horizontal. O design vai se metendo em todas as coisas. O design não cresce só para o alto, assim. Meio que a gente pode se inserir como designer em praticamente qualquer coisa criativa. Se você vai fazer um vídeo, pode ter um design envolvido. Você vai fazer artes visuais, vai fazer uma exposição no museu, a gente pode envolver design nisso, com experiência de usuário, passando pelo museu. Então, cara, a gente pode tudo, basicamente. E a gente, como designers, e produzindo coisas visando englobar tipo, a nossa comunidade, assim, a gente tem que pensar em todas essas pessoas que trabalham em todas essas coisas, entendeu? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático, assim, vamos dizer assim, falando agora um pouco de mim, me colocando dentro da minha dor aqui como designer, hoje com 28 anos, trabalhando desde 2011. Eu comecei a trabalhar com design e até hoje trabalho com design dentro de um escritório de propriedade intelectual.
Então, eu trabalho dentro de um escritório de direito, né, de advocacia, vamos dizer assim. E desde 2012 eu meio que sou o único designer de onde eu trabalho sempre. A gente está agora em 2021. Então, é meio louco. Eu, dentro da minha profissão, me sinto meio separado. Quem é um outro designer que trabalha com isso? Nem eu sei direito. A gente faz... Ah lá, tá vendo? A Paloma fez o curso do INPI. Eu também estava fazendo. Não no ano passado, fiz no ano atrasado. Mas é doido, porque, tipo assim, eu, por exemplo, me sinto um designer meio perdido ali. Sabe? Meio ovelha negra. Assim, tô lá trabalhando, fazendo meu serviço. É design. Hoje em dia, cada vez mais, o tempo foi passando, eu fui cada vez mais me sentindo designer. Mas eu sei que, tipo assim, alguma outra pessoa em algum outro lugar deve ter o mesmo pensamento que eu. Tipo, cara, quem que trabalha com essa parada fazendo design? Talvez ninguém. Teria que mudar, teria que fazer UI, UX, qualquer coisa. Só que, cara, a gente tem uma gama muito grande de profissionais fazendo uma gama muito grande de serviços, justamente por causa dessa questão de que o design é uma coisa que é meio horizontal, né? Então, enfim, para finalizar e fechar esse pastel todo aí, eu acho que teria que ser nesse sentido. Acho que é importante por causa desse sentido, a gente meio que visualizar o design, a nossa comunidade, nossos profissionais, como uma coisa muito horizontal e muito ativa, assim, principalmente no contexto de que a gente pode fazer muita coisa, pode se inserir em muita coisa, principalmente nesse tempo agora de efervescência cultural que a gente vai começar a passar aí, daqui para os próximos anos, pegar essa onda mesmo de também mostrar para o público o que é design, mostrar o que é o bom design, mostrar, tipo assim, olha só, isso aqui tá bonito, gente, porque teve trabalho do design envolvido ali. Teve vários designers, teve uma equipe, teve uma galera produzindo isso. Então, eu acho que é isso, assim, que vale muito a pena a gente criar esse tipo de vínculo cada vez mais. Última coisa, que eu acabei de lembrar. Justamente pelo fato de que muitas dessas mudanças que a gente quer ver vão acontecer porque nós, que, por exemplo, somos pessoas que ficamos participando de eventos N Design, R Design, a gente está mais velho. A gente literalmente está mais velho, está com mais idade, vai estar em lugares de fala maior, com poder de fala maior, um tempo de carreira para poder falar, mesmo que esteja no início, mas a gente já tem, bem ou mal, está trabalhando, já é carreira. Então, você já pode chegar e falar. Então, meio que algumas dessas mudanças que a gente está visualizando agora, meio que é a gente que vai criar mesmo, futuramente ali, se colocando nos espaços e fazendo essa força. E se a gente só ficar idealizando e só ficar na ideia, não vai dar. Mas a gente está no momento agora real, assim, tanto como sociedade, mas como profissionais, de fazer isso acontecer. Então, é isso. Vamos nessa. Vamos nessa mesmo. Muito boa a sua fala, hein? Eu gostei muito da analogia Valeu. das batatas. E pegando aí nesse gancho, né, a gente está tendo uma... Bom, a gente não, o design está com uma complexidade maior, né, e tem estado com uma complexidade maior. Então, assim, está abrangindo, né, lugares que a gente não tinha exatamente uma certa autoridade para tocar, né. Então, você vê, o X trabalha muito com o comportamento humano, né. E aí aí tem um certo projeto de design que é o mau design, né, que acaba enfim, criando mais problemas do que está resolvendo, né? E eu acho que nessa questão, eu pelo menos sou ao favor de uma regulamentação que isso pode vir eventualmente, porque tem gente que pode ser presa pelo mau design, né? Nos Estados Unidos já teve um caso de um designer na Volkswagen que ele fez como é que era? Era uma linha nova de carro zero, né, de zero emissão carbono, só que, na verdade, isso era uma grande mentira e quem acabou... Depois eu posso jogar o link aí para vocês sobre a matéria, mas quem acabou sendo responsabilizado por isso foi o designer e ele teve que ir para a prisão, sabe? Então, tem repercussões por aquilo que a gente coloca no mundo.
Então, a gente também tem que mostrar, né, a responsabilidade que a gente tem, né, e justamente para que as pessoas possam valorizar mais o que a gente faz, né. E eu acho que, enfim, que nem o Murilo falou, a gente tem que surfar numa onda, cara. É isso. Gente, é Jennifer, né, Jennifer? Opa, galera, queria dar meus 2 centavos aí sobre essa área de UX, né? Vocês falaram que está todo mundo migrando e tal. Eu entendo a galera que quer continuar trabalhando com design gráfico, trabalhando com branding e essas coisas, mas só dando o que eu acho que seja, dando meu ponto de vista, né, do que eu acho que seja, por que a galera migrou, né? Eu acho que, como todos vocês aí, como todo mundo que está trabalhando com design gráfico, tipo, já suei muito, já passei por muito perrengue, sabe? Muita coisa relacionada à grana. Nessa área, aquele comentário que vocês fizeram, eu nunca freelei para alguém da minha cidade, sabe? Eu sempre freelei para fora. E eram freelas, assim, com pouquíssimo dinheiro, entendeu? E aí eu vejo no UX um movimento, não dizendo que o design em si não seja baseado em ciência, né? Mas eu vejo muito assim, era uma galera do design que estava cansada de ser humilhada, que estava cansada de passar por esses perrengues, se dedicou a dar um gás ali de estudar e levar para a mesa dos executivos dados e fontes, né? E tudo isso que proporcionou a eles serem ouvidos, né? Não estou dizendo que o que a gente aprende na faculdade, o que a gente aprendeu de teoria do design, que isso não tem valor. Eu só estou dizendo que é compreensível essa mudança toda, porque o mercado está aquecido, está uma área que está pagando muito bem, e é uma galera que soube vender seu peixe, né? Então, se a gente está querendo incentivar que outros profissionais do design que não estão ali no UX, nem no UI, que não estão necessariamente conectados em tecnologia, vamos ver o que a galera que iniciou ali com o UX, vamos ver como esses profissionais estão se comportando, qual é o diferencial deles, né? E o que a gente pode trazer também para a área de design gráfico, né? E, assim, eu compreendo, você não precisa... Teve um menino que falou, eu também estou estudando e tal, como se ele tivesse com vergonha de falar isso, né? Cara, é compreensível, sabe? Os boletinhos chegam e a gente precisa dar conta disso, e por mais que a gente queira seguir determinadas linhas no design, nem sempre a gente consegue. Eu, por exemplo, quando eu cheguei na faculdade, eu queria trabalhar com produto, na criação de produto, e aí minha carreira toda virou design gráfico, porque eu não tinha emprego de produto, né? Bom, mas é isso, não quero me alongar, só dizer assim, vamos ver o que a gente pode aprender com essa turma que migrou para o UX, e o que a gente pode ver, até de pedir apoio nessa comunidade do UX, e trazer para a gente também, para a gente impulsionar outras áreas do design, e não deixar só o design relacionado à tecnologia está ali puxando, está sendo impulsionado, né? Vamos ver o que eles fizeram, vamos copiar também e vamos dar um gás para que outras áreas possam crescer no mesmo ritmo que o UX está crescendo. Valeu, pessoal. Acho que agora é a Marcela. Ih, meninas. Eu perdi a lista, perdão. Cara, então, oi, gente. Eu sou Marcelo, sou formado na FRJ em design gráfico. E hoje eu trabalho com animação, e eu trabalho com animação de série e tal. E a gente, na animação, a gente tem o nosso UX também, que é a galera de publicidade, que ganha tipo, muito, muito mais, assim. Mas nem era isso que eu ia falar, não, na real. Foi mal, eu me perdi com esse assunto.
Eu estava pensando sobre a parada que a gente levantou mais cedo, sobre a falta de valorização, né? E eu penso muito que essa falta de valorização, a gente usa essa forma de falar e tal, mas a real é que a gente é explorado, tá ligado? É isso, é a exploração da força de trabalho que a gente tem, assim. E conversando com a Carol, que é minha namorada e tal, sobre a parada do fórum e tal, eu andei pesquisando muito sobre a questão de sindicato, assim, né? Tipo, como que se criou a história de sindicatos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil e tal. E, tipo, rolou uma discussão mais cedo no grupo sobre, tipo, o mercado é assim, a gente tem que se adaptar, tipo, não tem, a gente tem que, tipo, se responsabilizar individualmente, tá ligado? E, tipo, eu fico lembrando na época, nessa pesquisa que eu fiz, né, que, tipo assim, na época da Revolução Industrial, os trabalhadores, tipo, começaram a quebrar as máquinas porque eles estavam com medo de ser substituído. E aí eu fico pensando, tipo, qual que é, tipo, sei lá, essa máquina metafórica que a gente pode quebrar, tá ligado? Enquanto classe. Porque quando a gente está individualizando as soluções, tipo, cada um você não pode aceitar certos trabalhos, porque isso desvaloriza a classe e tal, mas tipo, você também está individualizando os ataques, né? Então é um trabalhador que não vai ter grana porque não quis aceitar um projeto, é um trabalhador que vai reivindicar um direito no seu trampo, e aí ele vai ser demitido porque as pessoas podem fazer isso hoje, né? Porque a gente não tem mais direito trabalhista. Então, é só, sei lá, um encaminhamento, assim, um pouco, que eu fico pensando, que eu tenho pirado muito nessa questão de ter um sindicato de design, não só um fórum, não só uma parada, mas, tipo, a gente ter uma instituição de direito trabalhista, porque eu acho que as questões que a gente está falando sobre salário, sobre valorização, é tudo isso, é direito de trabalhador que a gente não tem hoje, tá ligado? E o sindicato, ele também existiria numa pegada de, tipo, a gente poder se ajudar em momento de crise. Tem muito sindicato que tem, tipo, umas paradas para a galera juntar a grana e se apoiar, sabe, tipo, quando está desempregado e tudo mais, e serve também para reeducar esse mercado, porque foi a parada que eu falei mais cedo no grupo, a gente é o mercado. Sem o trabalhador não existe o mercado. Mas, Marcela, deixa eu só saber uma coisa contigo, porque eu realmente não sei. Para formar um sindicato não precisa ser regulamentada a profissão? Então, não, a gente precisa ser uma classe que cumpre funções parecidas ou a mesma função. Então, a gente não precisa ser uma classe regulamentada. Pode existir sindicatos de várias coisas, a gente só precisa, tem algumas exigências, tem que ter, tipo, um grupo que tome a frente, né, tem que ter uma ata de participação, tem algumas paradas assim, mas, tipo, não precisa, pode ser pela lei, pode ser qualquer grupo que tem funções parecidas, ou não é só funções, mas interesses econômicos e de trabalho parecidos, tá ligado? Então, acho que é uma proposta aí. E os sindicatos são a nível estadual também, não é? Eu acho que tem a nível estadual também. Eu sei que nacional com certeza, né? Mas tipo, eu acho que estadual também. Eu posso até dar uma pesquisada melhor nisso e jogar lá. Não, então, eu sou professora da rede pública de ensino também, além de design. E existe o sindicato estadual dos professores, que é o CEP. Então, assim, eu não sei se existem sindicatos a nível municipal, mas eu tenho certeza que existe estadual. Eu acho que isso é um caminho aí legal também. Sim. Eu acho que eu posso pesquisar mais sobre isso e jogar lá no grupo, assim, porque é isso, né? Até quando a gente vai começar a discutir uma regulamentação, a gente precisa ter uma frente única, porque é isso, o que impede que a gente seja oprimido pelos nossos empregadores, de alguma forma, é a força coletiva, tá ligado? Então, a gente tem uma frente única para chegar lá e, tipo, e falar com os representantes políticos sobre... isso, essa frente, porque, pô, da outra vez, recente, eu não sei se toda a galera tá ligada, mas, tipo, recentemente teve uma proposta de regulamentação e foi, tipo, um cara que não tinha nada a ver com a área, com uma proposta, tipo, que em momento nenhum falava sobre o trabalhador, falava de todas as vantagens que o empregador teria, que o Estado teria, mas em momento nenhum falou sobre a gente. Então, como que a gente, enquanto classe, consegue reivindicar essas questões se a gente não tem uma representação real? Tá ligado? E o sindicato pode dar esse respaldo pra gente, assim. E é isso, assim. E aí... é isso, assim, eu fiquei... É basicamente isso.
Posso só lançar uma pergunta rapidinho em cima do que a Marcela falou? Beleza, se a gente conseguir criar um sindicato, vocês acreditam que a gente possa ter aderência da galera realmente pagando ali o sindicato, né? Porque, tipo, o sindicato também precisa de dinheiro para se manter, né? Então, a gente precisa pagar a contribuição sindical. Vocês acham que teria aderência nisso? Justamente agora que a gente está vivendo um momento em que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, sabe? Só para lançar a treta aí para a gente pensar. Eu acho que por isso que é importante ter a mobilização do coletivo, né, primeiro. Eu acho que sim, a contribuição sindical já tem muito tempo que não é obrigatória. E os sindicatos estão aí, só que os sindicatos já é um caminho contrário, né? Eles já são estruturados. Eu acho que a mobilização coletiva da classe, ela estando forte, o sindicato também consegue estar forte, né? Eu acho que é mais por esse caminho, sabe? Eu acho muito válido um sindicato, assim, eu acho que a gente tem que se articular antes, mas acho que é uma das pautas, sim. Eu só reforçar o que a Paula está dizendo. Eu acho que para qualquer coisa vai depender da articulação, seja uma associação, seja um sindicato, seja a própria manutenção do fórum, né? Então, eu acho que criando essa força de articulação, a gente pode entender se o sindicato ou uma associação vai fazer mais sentido ou não. Ou então, outra a via, né? E não nenhuma dessas duas. Gente, é isso. Minha fala é essa, que eu tava nessa pira, eu tenho lido bastante sobre. E, tipo, uma outra parada que eu fico pensando, assim, só pra fechar mesmo, porque, tipo, a gente tá rolando uma pandemia, que óbvio que, tipo, cara, o nosso trampo não é essencial, que nem, sei lá, médico, comida e tal. Mas, assim, imagina a pandemia sem a nossa área, né? Tipo, sei lá, sem a minha área, que, tipo, é entretenimento, sem a galera de serviço, sem comunicação, sem produto. Então, tipo, cara, é interesse não só privado, mas é interesse público também ter a nossa área forte, ter a nossa área, tipo, inovando pra caralho, que é uma parada importante, tipo, pensar como que a gente vai viver daqui pra frente, sabe? Então, tipo, eu acho que foi a Jennifer que falou sobre como que a galera de UX se mostrou, vendeu o seu peixe. Tipo, a nossa área, por mais que a gente está vivendo um momento terrível para muitas coisas, a nossa área é uma área que ainda consegue estar forte, sabe? E eu acho que esse é o momento da gente ver como isso está funcionando e, tipo, exatamente porque ela falou, para, né, vender o nosso peixe, assim, principalmente para a parte pública, entrando na questão que a Paloma tinha levantado mais cedo, e as meninas também, do fórum e tudo mais. E é isso, gente. Valeu. Eu tinha pedido também para fazer uma proposta de encaminhamento. Eu acho que eu posso até somar essa proposta da Marcela, que a proposta da Marcela era a criação de um sindicato, né? Eu acho que a gente pode colocar aí como pauta para as próximas discussões um estudo do que a gente precisa para formar um sindicato. Ao meu ver, infelizmente, eu acho que não é algo que a gente vai conseguir hoje, justamente pelo que a Jennifer também falou. A gente precisa de uma mobilização coletiva, né? De ganhar força dos profissionais, mas também a moral com as empresas, né? A verdade é essa. Porque não adianta a gente propor um sindicato e depois todas as empresas, por conta do sindicato, migrarem para um CNPJ, para um MEI, que é o caminho que já vem sendo feito, né? Então, reforçar isso, mas eu acho que a gente precisa, sim, pesquisar o que a gente precisa para a formação de um sindicato e, por que não, ser o primeiro estado no Brasil a ter uma mobilização sindical em design, assim, design como um todo, né? Eu acho que é muito rico. Eu também queria propor... Então, tem essa proposta da Marcela, da gente... que eu contribuo pensando que a gente pode começar a pesquisar e ir trocando sobre isso. Eu acho muito válido, até para a gente poder ter isso em mente no nosso radar, que é uma necessidade. E aí, a outra proposta que eu queria fazer também é da gente fazer uma próxima reunião, né? Eu conversei até com o pessoal antes da gente entrar em reunião, com a Laura, com a Carol e com o Lucas, da gente propor aí, pelo menos nesse início, que a gente está se organizando, uma reunião mensal,
E aí minha proposta era essa, que a gente fizesse uma reunião mensal agora de início, depois a gente pode espaçar essas reuniões, quando a gente já tiver uma estrutura melhor. Eu acredito que não vai demorar nem tanto tempo, assim, para a gente começar a distanciar mais essas reuniões, ao meu ver. Mas eu queria propor, então, uma reunião no próximo mês, e também queria propor para que essa reunião a gente trouxesse demandas que a gente analisasse, que a gente discutisse em grupo, que a gente discutisse individualmente. A gente poderia ter algum local e um prazo para a gente enviar essas demandas, para a gente já propor aí grupos de ações, para que esses grupos possam trabalhar e pensar em novas soluções. Então, essa é a minha proposta. Tem gente inscrita também. Deixa eu anotar aqui as pessoas inscritas, mas acho que o Giovanni falou primeiro. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Bom, desculpa, eu não tô com nenhuma câmera, então eu não vou poder ativar ela. Mas então, sobre a questão que eu tava vendo, antes de entrar aqui, quando tinham divulgado para mim sobre essa reunião que ia acontecer, eu já tinha brincado já em um outro grupo lá da faculdade sobre o sindicato, falado sobre o sindicato, porque essa é uma questão que eu venho já acompanhando há muito tempo sobre a questão da regulamentação, né? E eu sempre acreditei que com a regulamentação deveria vir muito forte uma discussão sobre a sindicalização. E eu acho que se sindicalizar é mais um exemplo de que o nosso trabalho também inclui, como diversas frentes de trabalho, inclui, né, uma organização política, a gente se organizar politicamente para poder estar levando os nossos debates, as nossas pautas, porque eu acho que é assim que a gente conquista o espaço para que a gente possa ter mais autonomia e mais respeito, inclusive, à profissão. Eu vejo que ultimamente muitas pessoas têm entrado na área do design e têm naturalizado a informalidade ou algumas condições de trabalho bem precárias, de certa forma. Eu faço desenho industrial na UF e faço alguns trabalhos como design, mas de maneira bem informal, né? E sou mais focado na ilustração. Então, eu vejo que essa organização é muito importante e a gente também pode levar em consideração que, mesmo que não haja a formação de um sindicato em si, a história do sindicato se dá pela organização autônoma. Então, os sindicatos nasceram de organizações de trabalhos locais. Então, eram bancos de trabalho. Então, eu acho que as organizações, mesmo que locais, dialogando com outras frentes em outras esferas, como municipal, estadual, nacional, eu acho que isso é um processo, é uma construção, e eu acho que a gente pode fazer isso sim, mesmo que enfrente dificuldades no caminho. Eu acho que diversas frentes de trabalho estão enfrentando dificuldades, até, por exemplo, como o caso dos entregadores, que por não ter organização sindical, se veem obrigados a se organizar, ultimamente, pelas péssimas condições de trabalho. Então, eu acho que isso não impossibilita. Eu acho que é uma montanha muito grande que a gente tem que escalar, mas eu acho que esse é o processo, né? Para a gente poder conquistar essa organização e essa regulamentação da nossa área para que a gente possa ter os nossos direitos garantidos. E é só isso mesmo que eu gostaria de falar e agradeço o espaço. Uma boa noite a todos. Valeu, Giovanni. Achei uma boa contribuição. E viva a UF, né? Cara, eu queria Marcela, agora. fazer só um gancho dessas falas, né? Que você comentou a parada do MEI, e aí eu dei uma pesquisada rápida, porque eu também não sabia, mas o MEI, ele pode participar de sindicato. Então, a nossa classe que tem hoje uma cacetada de MEI, exatamente por essa falta de, eu falo falta de vontade, né? Mas assim, por essa exploração do mercado, essa galera pode se sindicalizar. Eu acho que a única questão é que tipo, o MEI não é obrigado a pagar a contribuição, pagar lá o bagulho, né? Mas obrigado ninguém é. Pois é, mas hoje ninguém é mais. Então, assim, tipo, não existe nada que impeça que o MEI
participe e que ele pague, assim. Então, é um ponto importante, porque eu acho que, sei lá, a maioria da galera hoje é MEI. E, tipo, eu sou MEI, por exemplo. Então, assim, é uma parada importante. E isso que a Cecília levantou aí também, de não ter opção designer no meio, é uma outra questão que é importante discutir, né, mano? De, tipo assim, pelo menos nas próximas reuniões, acho que pode ser até uma pauta que a gente pode levantar, de por que a gente não é, né? Eu acho que vocês, pelo que eu sei, assim, vocês andaram pesquisando umas paradas sobre isso, e entender por que não é e como que a gente pode reivindicar para que seja também. Posso fazer uma observação? A questão do design no meio, eu dei uma pesquisada e eu não sei, eu tenho que olhar melhor, assim, mas os sites que eu vi é porque o Simples Nacional, o governo considera que design, assim como arquitetura e outras áreas, é uma área intelectual, então o nosso que a gente vai receber anual é maior do que o permitido pelo MEI, de 81 mil anual. Então, como eles consideram que a gente ganha mais do que isso anualmente, a gente não entra no MEI. Pelo menos foi isso que eu li. Assim. Mas é estranho porque professor particular pode criar MEI, não é? Eu não sei. Isso aí também é uma coisa importante. Não, eu acho que professor não pode. Eu acho que pode, tipo assim, instrutor. Porque o meu MEI tá como instrutor, é verdade. Acho que não é professor. Então, tipo assim, 81 mil por ano, para vocês terem uma noção, é tipo, eu dividi por 12 vezes e é uns 6.700. Você tem que estar numa área muito boa de UX para estar ganhando esse valor. E como MEI, então, é meio complicado. Então, eu acho que é até uma questão de a gente tendo força para questionar, para tentar, né, futuramente mudar isso. Assim. Não sei se vocês viram, mas hoje saiu um novo MEI que eles lançaram para a galera que é caminhoneira, assim. Então, agora vai ser o MEI caminhoneiro, e aí, por conta disso, eles tiveram que criar esse separado para os caminhoneiros e também aumentar esse quantificador, né? Essa parcela anual, assim. Então, a galera vai poder ganhar mais e participar desse MEI caminhoneiro para diminuir as tarifas que a galera fazia, porque existe muita gente caminhoneira que não é registrada de maneira alguma, assim. E aí, por conta disso, eles criaram essa nova parcela do MEI, assim. E é para considerar que existe uma mobilização muito grande dos caminhoneiros, né? A gente está vendo aí há um tempo como é que isso está funcionando. Eu vou ler aqui a proposta de encaminhamento também da Yasmin. Ela escreveu no chat um mapeamento das pessoas participantes e interessadas no fórum, não só para entendermos como estamos nos configurando, mas pensando futuramente em como organizar nossas demandas e reivindicações. Nome, local de atuação, MEI, CLT, formação. Acredito que isso são os critérios que ela acha interessante as pessoas responderem num formulário. Acho isso muito legal, assim. Até o grupo do DIBR que alguém falou há um tempo atrás, eu peguei um documento que eles fizeram, assim, acho que ano passado, deve ter alguém aqui que participe dele também, que eles fizeram esse mapeamento da galera de desenho industrial a nível nacional, assim. E é um documento bem legal, depois eu posso mandar lá no grupo também, para quem quiser dar uma olhada, assim, para a galera ter uma noção, assim, de quem está trabalhando, onde está trabalhando, quanto que está ganhando, assim. Uma outra iniciativa muito boa também foi da galera de animação, que há um tempo atrás eles fizeram uma planilha pelo Twitter e começaram a compartilhar para a galera colocar quanto eles ganham, assim, qual é tipo, o valor que eles cobram. A Marcela vai saber explicar melhor do que eu, assim. Mas eles fizeram essa questão de valores, assim, e foi muito bom para a galera que está, tanto para a galera que está começando, quanto para a galera que já está há um tempo saber valores de mercado, né, assim. Então, é uma coisa bem legal a gente discutir também valores salariais, no geral. Eu desliguei meu microfone na hora de falar. A gente está chegando aqui no horário que a gente se propôs a fechar, né? Então, eu queria só dar uma organizada aqui, a gente nem tinha combinado isso não, mas acho que algumas coisas a gente vai criando, né?
Então, a gente já tem alguns encaminhamentos, eu queria votar esses encaminhamentos com quem está aqui, porque a sala já está se esvaziando também, né? Só antes da gente votar, também queria lembrar uma coisa que a gente acabou esquecendo de avisar, é que o fórum, quem a gente pensou, né, em começar um fórum, eu, o Lucas, a Laura e a Carol, mas ele está aberto para organização também de quem quiser participar da organização, tá? A gente entende que um fórum a nível estadual não tem como ele ficar só com a organização com a gente, porque a gente não vai conseguir abranger todo mundo. Principalmente, eu digo por mim, assim, acredito que por eles também, porque eu dou aula, porque eu trabalho em escritório, porque eu sou conselheira municipal de cultura, porque eu moro no Rio de Janeiro, eu não consigo abranger o estado inteiro. Então, é muito importante. Logo no início da nossa reunião, para quem não estava aqui, o Leandro Santos estava aqui, ele se prontificou também a estar colaborando, e quem quiser, eu peço para que entre em contato com a gente para estar nessa organização também junto com a gente. Logicamente, se você quiser só fazer parte do fórum e estar aqui, colaborar nas reuniões e nos grupos de trabalho, é muito bem-vindo. Mas se você quiser ter também um envolvimento mais profundo, organizando tudo isso junto com a gente, também é super bem-vindo, tá? Eu vou colocar aqui os encaminhamentos no chat, e aí a gente pode fazer o seguinte, para a gente agilizar as coisas, eu boto um encaminhamento, e aí, se vocês concordam, não sei, acho que eu estou pensando numa metodologia aqui maluca, mas se vocês concordam, vocês podem escrever ok no chat? Pode funcionar assim? Será que vai ficar confuso? Eu acho a ideia da Marcela boa, de quem for contra levantar a mão. Ah, legal. Eu nem Aí- tinha visto a ideia. Beleza. Então, acho que fica mais útil. Eu vou, então, falar, não preciso escrever, né? Vamos de trás para frente aqui. A proposta da Yasmin de ter um formulário, a gente já estava até desenvolvendo um formulário para mapear as pessoas participantes e interessados no fórum. Apoio, pessoal. Quem for contra, levanta a mão aqui no chat. Todo mundo apoiando? Tá suave. Então tá. Então a proposta da Yasmin já foi aceita. Algum de vocês pode anotar essas propostas aceitas para a gente não Estou perder? anotando, estou anotando. Legal. A outra proposta foi a da Marcela, que eu contribuí, de um estudo de formação de sindicato, né? Eu acho que a gente pode ir tocando isso e escrevendo no grupo e tal. Então, mas precisa de ter pessoas que estejam dispostas também a pesquisar e que concordem com a ideia. Todo mundo concorda com a ideia de um estudo de formação sindical? Não para agora, mas para uma coisa mais futura. Se tiver contra, quem tiver contra, levanta a mão, por favor. Então, também houve apoio. Alguém mais quer se manifestar? Foi, então. Então, teve apoio. Passamos para um próximo ponto. A proposta da reunião mensal, inicialmente, que eu falei. Lembrando que não é uma reunião que vai ser sempre mensal, não vejo como isso acontecer. Mas uma reunião que a gente possa fazer ainda agora em dezembro, talvez contando um mês. Há apoio? Há contra? Aliás, é o contrário que a gente está fazendo. Tá, depois a gente pensa, então, num dia em dezembro, se a gente for manter a quinta, tem o dia 16, mas aí a gente pensa lá no grupo. Por último, a última proposta foi a da gente trazer já, estipular um prazo para as pessoas responderem suas demandas, talvez possa rolar até nesse formulário que já foi aprovado, as demandas que a gente pode pensar em grupo, a gente pode pensar individualmente, já para a gente começar a trabalhar a partir da próxima reunião. Essa busca de demanda e resposta com um prazo. Tem votos não favoráveis? Essa seria... Eu não entendi muito bem essa demanda.
Então, eu tinha proposto da gente fazer, estipular um prazo para as pessoas levantarem demandas para que a gente comece a trabalhar a partir da próxima reunião. Tá. As demandas das suas cidades, das suas regiões, enfim. Eu sei que vai ser muito extenso, mas a gente pensar em demandas iniciais para a gente começar a discutir, talvez possa ser interessante até incluir nesse formulário e discutir lá no grupo também, mas a gente estipular um prazo para envio delas para a gente poder organizar essa próxima reunião. Conseguir me expressar? Uhum. Então, tá. Então, temos contrários? Também não. Então, acho que a gente tem esses 4 encaminhamentos, né? Tem mais Alguém uma que levantou a mão? Tem mais uma que eu tinha. Não alguém agora. Tinha mais uma que eu tinha anotado, na verdade, que foi no início, que foi da Cecília, sobre fazer um evento. Discord. Ah, não. Não, teve a do Discord também, mas teve a de fazer um evento, futuramente, né, usando o espaço do CCD, outros espaços, para movimentar a gente e a galera que está, tipo, muito tempo parado, assim. E é isso, assim. É uma demanda que foi bem no começo, a gente não discutiu muito, né? Mas talvez seja uma demanda que, eventualmente, a gente possa até buscar o apoio da galera da integração, da Integra Design e tal. E tem os próprios eventos de faculdade, como a Luciana falou, assim. Porque eu acho que talvez seja meio complicado para a gente também puxar a questão de evento, assim, porque já é outro rolê, assim. Mas pode sair do grupo. Pode. Eu acho que é isso também. Um fórum Acho que a gente tem pode essa começar a função. puxar, né? E O ter apoio de fórum, outros como é um lugares. local da gente reunir as pessoas, eu acho que também saem ações aí coletivas de grupos que estão aqui dentro. Eu acho muito rico, acho muito importante. Uhum. Então, acho que houve apoio, né? E o Discord, a gente precisa votar o Discord também. Mas aí no Discord não vai ter o grupo no WhatsApp ou seria os dois? É uma boa pergunta. O que vocês acham, pessoal? Fala aí. Eu acho ruim tirar o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é bom para coisas tipo hoje, por exemplo, só para mandar link de reunião, essas coisas. Eu não sei. Fora que é isso, né? Tem galera que. A Jasmine até falou aí. Mas o WhatsApp, no fim das contas, a gente usa mais no dia a dia, né? Eu, por exemplo, prefiro muito mais Telegram, mas eu mesmo sou uma pessoa que não entro tanto porque eu trabalho até pelo WhatsApp. A gente pode testar o Discord, testar outras ferramentas também e ver como é que fica, assim. Eu acho que o próprio grupo da IBR também, ele começou no WhatsApp e depois ele foi para outra plataforma, não tenho certeza se foi o Discord. E não sei como é que eles estão agora, se eles estão usando dois, mas a gente pode perguntar depois pro... Eu esqueci o nome dele, Edson? Leandro. Perguntar para ele como é que eles estão, assim, porque eles também começaram no WhatsApp. Mas é isso, eu acho que a gente pode talvez fazer os dois. Eu acho que a gente pode fazer os dois. Também acho. Até porque é interessante pintar as pessoas que apareceram, por exemplo, naquela reunião que eu fiz há algum tempo, né? Cara, tinha gente ali que é pré-histórico no design. Eu acho muito importante essas pessoas estarem com a gente, sabe? Sabedoria, a vivência delas é muito rica. Eles trouxeram naquela reunião, para quem não estava, eles trouxeram muitos dados de informação, de demandas que foram levantadas aí em discussões a nível nacional, em outros momentos. É muito importante. Ah, que legal, Yasmin. Então é isso, né? Temos aí um trabalhinho para gente. Quem quiser se juntar aí com a gente para dividir esse monte de trabalho que vocês acabaram de ouvir que a gente tem para fazer, são super bem-vindos. Gente, por favor, vamos trabalhar junto, porque não está dando, não. Acho que a construção tem que ser coletiva mesmo, porque se ficar partindo só de algumas pessoas, pode ser que essas pessoas eventualmente desanimem e as coisas morram, sabe? Então, eu acho que é importante ter o máximo possível de pessoas participando para
o negócio continuar sempre andando, assim. Com mais gente, o trabalho fica mais tranquilo para cada um também. Bem, acho que é isso. Terminamos a noite com 20 pessoas, mas tivemos uns picos. Saí para beber no. Vou sair para beber por aqui mesmo, gente. Vou ali pegar minha cerveja na geladeira. Ai. Gente, quando as coisas voltarem, a gente faz um encontro pessoal, um encontro físico. Uhum. Ai, É isso aí. Gente, muito obrigada a todo mundo que participou. Chamei os amigos. Foi incrível. Mandem mensagem também se tem outras coisas que vocês queiram ter discutido para as próximas reuniões. Se tiverem vergonha de falar agora, falem depois. E essa gravação está sendo gravada. Então a gente manda para vocês depois. Para vocês mandarem para os amigos também, para quem não pôde participar. E acho que é isso. Valeu, pessoal. Muito Gente, obrigada pela presença. Tchau, tchau, gente. Até mais. Beijo, boa noite. Boa noite. Vou esperar todo mundo sair, não quero nem saber, senão tem que sair.